Capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Foi feita uma pesquisa em que a pergunta era a seguinte: por que você se entregou a Cristo e veio para a igreja? Mas uma pergunta simples: por que você se entregou a Cristo e veio para a igreja? O resultado da pesquisa foi o seguinte: 1% assistindo conferências, veio para a igreja. 1% porque assistiu conferências. 1% veio à igreja fazendo uma visita, estava ali andando e de repente viu uma igreja e falou: vou entrar. 1%. 2% disse porque tinha uma necessidade, estava com algum problema e de repente a situação conduziu ele à igreja. 3% disse que entrou por acaso numa igreja, confundiu talvez a porta de algum lugar. Outros 3% diz: gostei da programação, fui na igreja, vi a programação, é ótima. Mais 5% diz: gostei da IBD, essa aqui é para mim e para o senhor. 6% do pastor, pelo menos 6%. 79% foram a uma igreja porque alguém as convidou. Repito, 79%. Alguém entrou neste templo, ou em qualquer templo evangélico, ficou, ouviu a mensagem, porque alguém se dispôs a convidá-la a vir à casa do Pai. E esse texto, ele nos mostra a história de 5 amigos, mas principalmente de 4 amigos que fizeram de tudo para que o seu amigo pudesse ter um encontro com Cristo. E é nesse sentido que eu gostaria que você olhasse esse texto. E como é um mês no qual os amados estão tratando sobre missões, eu queria que nós tivéssemos essa temática. Ninguém faz missões observando. Declaro novamente: ninguém faz missões observando. Ninguém faz missões apenas sentado. É preciso que nós nos movemos, é preciso que nós nos colocamos à disposição. E eu queria tratar nessa noite, meus irmãos, nesse sentido, como fazermos missões. O texto aqui nos revela, irmãos, como nós podemos fazer missões. Primeiro aspecto, eu gostaria que você olhasse do verso 1 ao verso 5. Olha para o verso 1 ao verso 5, aí está o nosso primeiro aspecto. Só um momentinho. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa.
Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O primeiro aspecto de como fazemos missões, amados, é que nós fazemos missões quando levamos as pessoas a Jesus Cristo, o Salvador. Ninguém faz missões observando. Ninguém faz. Para que você faça missões, você precisa entender isso, que nós precisamos levar as pessoas a Cristo Jesus. Esta passagem é uma passagem movida por um puro altruísmo. Puro. 4 companheiros se uniram para que um amigo muito querido pudesse se aproximar de Jesus. O verso 3 diz essa verdade, ele diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. 4 amigos ouviram: Jesus está na cidade. Eles sabiam pela fama do Senhor Jesus, que já corria pela Galiléia, que o Senhor Jesus Cristo era um homem poderoso em sinais e prodígios e maravilhas. Então o que eles pensam? Eles prospectam nos seus corações: nós temos um amigo deficiente, nós temos um amigo paralítico, e ele precisa ser curado. E eles pensaram: então vamos levá-lo até Jesus. Mas quando você olha para o texto, você vai perceber que não foi fácil. Porque primeiro, eles tiveram que enfrentar obstáculos complicados, barreiras difíceis. Olha para o verso 4, ele diz isso: e não podendo se aproximar dele, por causa da multidão. Primeiro obstáculo que eles estão enfrentando é a multidão. E eu tenho plena certeza que você sabe muito bem que a multidão, volta e meia no ministério do Senhor Jesus Cristo, foi uma barreira, foi uma dificuldade. Se você abrir em Marcos capítulo 4, você vai lembrar de uma mulher que durante 12 anos, ela teve uma hemorragia interna, e ela não conseguia se aproximar do Senhor Jesus por causa da multidão. A multidão podemos dizer que era composta de pessoas que muitos queriam ver os sinais do Senhor Jesus, outros eram curiosos, outros estavam ali apenas por estar, outros queriam ver o Senhor Jesus, mas eles eram obstáculo, porque aqui o texto diz que eles não conseguiram se aproximar por causa da multidão. Havia muitas pessoas, eles não podiam adentrar porque não tinham espaço, não tinha como eles se aproximarem, e eles precisavam se aproximar do Senhor Jesus. E assim nós precisamos ver, irmãos, aqui a primeira dificuldade que eles enfrentaram é uma dificuldade física. Eles não puderam se aproximar do Senhor Jesus porque havia uma grande multidão. E aí eles têm que parar e pensar o que vão fazer. Essa é a primeira barreira. A segunda barreira, olha para o texto. Diz o texto que eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Presta atenção aqui, meu irmão. Segunda barreira é a barreira física. Eles enfrentaram a barreira de adentrar a uma casa. Imagina uma grande multidão em volta da casa, e agora eles têm que passar pela multidão. Além de passar pela multidão, eles têm que subir até a casa, e ao subirem pela casa, eles têm que tirar as telhas, tirar as palhas, tirar o eirado, para que eles pudessem colocar o paralítico. O segundo obstáculo que eles enfrentam aqui é o obstáculo físico, ou seja, que não era fácil subir pelas paredes, não era fácil tirar o telhado, não era fácil porque eles exigiam forças. Mas eles não fizeram só isso. Além de passar pela multidão, eles passaram agora pela parede, eles destelharam. Agora eles têm que fazer o quê? Eles têm que descer o paralítico. Imagine você, naquele tempo, com uma maca, que talvez não era uma dessas macas que nós temos por aí, ter que descer um homem que não se movimenta, que está todo ali imóvel,
e eles têm que descer diante do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que quando nós pensamos na imagem, a imagem é, o homem já é paralítico, ele está descendo e talvez ele está pensando, bem, eu já sou paralítico, daqui é só a morte. O grande problema era esse. No entanto, se você perceber, esses homens, eles foram determinados em levar aquele homem até Cristo. Eles fizeram algo novo, surpreendente e inesperado. O projeto de levar o paralítico até Jesus Cristo era difícil, era complicado, era engenhoso, mas o que não faltou? Disposição, força, coragem e ousadia para colocar em prática. Ou seja, quando eles tiram o telhado da casa onde estava o Senhor Jesus, eles estão demonstrando que eles estavam dispostos a tudo, nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nada seria impossível para aqueles homens levassem até o Senhor Jesus Cristo. E o que nos mostra aqui, que a persistência destes 4 homens, nos ensina o quê? Que quando um caminho está bloqueado, nós devemos buscar outro. Eles não desistiram por nada. Tais homens nos ensinam que nós precisamos perseverar em falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos perseverar em fazer missões, nós devemos perseverar nas nossas orações por aqueles que ainda nós queremos que se convertam a Cristo Jesus. Lembre-se disso. Essa é uma grande verdade. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei no Japão em 2003, em janeiro, e eu assumi um núcleo, na verdade, que tinha 12 pessoas tão somente. E digo para vocês que não é fácil evangelizar no Japão. Eu já evangelizei aqui no Brasil, as pessoas abrem as portas, no Japão ninguém abre a porta, já começa daí. Você toca a campainha do interfone, ele já te ouve. E se você falar alguma coisa que ele não gosta, ele educadamente, ele já dispensa você. E eu sabendo disso, eu pensei, Deus, eu preciso alcançar, bem, primeiramente, preciso alcançar os que falam a minha língua, e eu pedi a Deus que Ele me iluminasse, me desse alguma estratégia. E aí eu preparei 200 cartas, escrevi uma carta, dizendo da nossa igreja, o que nós acreditarmos sobre o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí 200 cartas, e eu fui assim em apartamentos onde eu imaginei que teria brasileiros, e eu fui colocando nesses 200 apartamentos. Após 3 meses, ninguém veio, e apenas uma pessoa falou assim: pastor, o senhor lembra aquela carta que o senhor colocou num dos apartamentos? Meu irmão leu, ele achou bonita, viu? Eu falei, legal, né? Alguém leu até o fim. Mas eu não parei, eu falei, Senhor, precisamos alcançar. E do que brasileiro gosta? Do que brasileiro gosta? Churrasco. Eu pensei assim, bem, eles não querem vir até a igreja, porque talvez a igreja os inibe. Eu pensei, eu vou alugar um local, um parque, assim, onde eu poderia fazer churrasco. E eu falei assim, bem, mas antes do churrasco, eles vão ouvir a palavra de Deus. E aí eu fiz 3 churrascos. Foram mais de 90 pessoas juntando os 3 churrascos. Eu pensei, agora eles vão aparecer na igreja. Não apareceu ninguém. Mas não desisti. Chegou dezembro, e dezembro você sabe que o brasileiro, ele, por mais que talvez não se ligue nessas coisas, mas é uma data sentimental. Eu falei, eles vão pensar em Natal, em presentes, e eu vou fazer um culto natalino na nossa igreja, e vamos convidar, e vamos mandar. Fizemos, veio muitas pessoas, mas ninguém ficou. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que nós precisamos pedir estratégias, meios, métodos para alcançar as pessoas. A iluminação vem do Pai, do céu. A mensagem do Evangelho não muda, mas o meio, a estratégia, a maneira de transmitir o Evangelho pode ser mudado. O reverendo Hernandes diz a seguinte declaração: cada geração precisa encontrar resposta para o seu tempo.
esta igreja precisa encontrar resposta para esta comunidade, para atraí-la para cá. Essa é a grande verdade que nós aprendemos. Nós precisamos muitas vezes sair da nossa comodidade, precisamos encontrar métodos, estratégia para evangelizarmos as pessoas. Olhe para estes 4 amigos. No primeiro obstáculo, que era enfrentar a multidão, eles poderiam olhar para aquele paralítico e dizer: amigo, olha, tem muita gente, nós não vamos conseguir atravessar essa multidão, vamos deixar para outro dia, Jesus Cristo vai passar por aqui qualquer outro dia, então nós poderemos chegar para eles. No primeiro obstáculo eles poderiam fazer isso, mas eles não fizeram, eles enfrentaram a multidão, tinha que subir a parede, tinha que destelhar o telhado. Eles poderiam dizer: olha amigo, nós atravessamos a multidão, mas veja, nós temos que subir você. E como que nós vamos subir a casa, vamos destelhar a casa, e depois nós vamos ter que colocar você na frente do Senhor Jesus? É muito difícil. Ou seja, que esses homens, meus queridos, que estão aqui no texto, nos mostram o seguinte, que nós precisamos nos expor. Nós vivemos num mundo que as pessoas são egocêntricas, são narcisistas, são individualistas, mas o texto nos mostra homens que estão dispostos a sair do seu conforto, a sair da sua comodidade para conduzir uma pessoa a Cristo. Ou seja, como nosso irmão bem falou aqui, seja de perto, seja de longe. Às vezes a gente fica pensando só nas pessoas que estão aí fora, nos países que ainda não foram alcançados, mas nós esquecemos muitas vezes que tem pessoas bem perto de nós que ainda não ouviram do Senhor Jesus Cristo. Ou seja de perto, seja de longe, nós precisamos. Perceba que esses homens não carregaram esse paralítico apenas nos braços, eles carregaram nos braços, mas no seu coração, porque eles fizeram de tudo para levar este homem até Jesus Cristo. Eles fizeram o que era possível e o que era além do seu alcance. Lembre-se disso. Nós precisamos entender essa necessidade de percebermos que as pessoas estão aí e elas precisam ser conduzidas a Cristo. Olha para o verso 5, que ele é muito interessante. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eles fizeram o que estava ao alcance deles, mas eles foram motivados pela fé que eles tinham em quem? Em Jesus. Quando a fé deles aí, tanto William Barclay como o comentarista como o comentarista João Calvino e o reverendo Hernandes diz que a fé do paralítico está junto com a deles aqui, ou seja, que eles sabiam que se eles levassem o paralítico até Jesus, Jesus poderia curá-los. Ou seja, eles não poderiam fazer um milagre, eles não poderiam fazer com que aquele homem se levantasse, eles não poderiam salvar aquele paralítico. O que eles poderiam fazer? Levá-lo até Jesus. E aqui nós aprendemos essa grande lição, que o que cabe a mim e a você, nós devemos fazer, e o que cabe a Jesus fazer, Ele fará. Ou seja, o que cabe a nós fazermos? Evangelizarmos as pessoas, intercedermos pelos pastores e missionários transculturais, orarmos pela conversão dos povos não alcançados. Os povos não alcançados, aqueles que não ouviram ainda Jesus, são em torno de 2 bilhões de pessoas ainda. O que podemos fazer? Contribuirmos com os nossos recursos para a obra missionária e para os missionários. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade. Qual é a outra parte? A outra parte é do Senhor Jesus, é converter estes povos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que não podemos é levar uma vida, como nós podemos dizer, cômoda, confortável, narcisista, individualista, egocêntrica, pensando que nós já somos salvos. Se nós somos salvos, que bom que nós somos salvos. Mas escute, 2 bilhões de pessoas, 2017, ainda não ouviram a Cristo Jesus. Eu estive implantando um projeto missionário na Índia.
A Índia tem 500 mil vilas. Sabe quantas vilas já foram evangelizadas? Só 100 mil. Faltam 400 mil vilas. Os números estão aí, irmãos. Nós precisamos pensar em fazer missões. Às vezes nós ficamos acomodados, frequentamos a igreja, vimos no domingo e continuamos a nossa vida. Mas fazer missões, evangelizar, é sair da nossa área de conforto e comodidade. É nos expormos como os discípulos de Cristo nas ruas onde Ele nos levar. Mas também pensarmos em orarmos e contribuirmos, e também levantar os vocacionados que estão nas igrejas, para que eles possam chegar até a obra missionária. A grande verdade é essa: não se faz missões sentado numa cadeira, é preciso se mover, é preciso se dispor. Segundo aspecto de como fazemos missões, estão nos versos 6 a 12, por favor, olha para o texto. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais nós vimos coisa assim. A segunda maneira de fazermos missões, amados, é negativa. Não faça missões como os religiosos do tempo do Senhor Jesus. Não faça missões como os religiosos do tempo do Senhor Jesus. Nós temos aqui 3 grupos bem distintos, religiosos. No Evangelho de Lucas, ele acrescenta os fariseus e os mestres. Em Marcos, ele diz os escribas. Perceba que estes 3 grupos, os mestres da lei, os fariseus e os escribas, eram aqueles que conheciam, vamos dizer assim, superficialmente, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Eles eram uma comissão de inquérito enviada pelo Sinédrio, qual era o órgão máximo da religião judaica. E uma das funções do Sinédrio, segundo o comentarista Barclay, era ser guardião da ortodoxia, ou seja, era a corte suprema dos judeus. No entanto, estes homens, eles conheciam teoricamente a palavra de Deus, pois eles eram duros, eles eram resistentes e insensíveis à palavra de Cristo. Basta você ver no verso 6 e no verso 7, olha o que diz o texto, diz o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo, isto é, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Perceba aí, esses homens estavam ali, ouvindo o Senhor Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, mas no seu coração eles pensavam: mas este homem aí, ele não pode ser Deus. O coração deles estava fechado, eles não estavam ali para aprender, mas eles estavam ali para apanhar Jesus em alguma contradição. Eles possuíam certamente um conhecimento teórico, teológico, mas eles eram inimigos hostis do Senhor Jesus, porque se você for ver o ministério do Senhor Jesus, esses homens sempre estão tentando pegar o Senhor Jesus em algum erro, o qual ele nunca cometeu. Ou seja, eles são homens que estão como obstáculos para que as pessoas que estavam ali não enxergassem ou não acreditassem no Senhor Jesus. Em vez de ajudar, estavam para tumultuar. Eles fazem essa pergunta, no verso 7, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? O que está ligado aqui? Quando Jesus Cristo, ele diz para o paralítico que os seus pecados estão perdoados, o que acontece com o paralítico? O paralítico ainda está deitado. O texto não fala que ele se levantou.
Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Sim, estão perdoados, mas o paralítico ainda está imóvel, está deficiente. E aí eles olharam e disseram: mas quem é este homem para dizer isso? Só um pode perdoar pecados, senão Deus. Porque o pensamento deles era o seguinte, irmãos, era bem simples: se ele tem pecado, ele está doente. Se ele está doente, ele tem pecado. Jesus disse que ele está perdoado, mas como ele pode estar perdoado se ainda ele está paralítico? Ou seja, que eles ligavam o quê? A doença ao estado que eles se encontravam. Quando Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, o paralítico não levantou, ele continuou ali. Mas é isso que Jesus queria ensinar a eles, que não é porque o pecado dele estava perdoado, ou os seus pecados estavam perdoados, que ele se levantaria. E aí no verso 9, Jesus vai mostrar para eles que ele tem poder para perdoar pecados, que ele diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí ele mostra para eles que ele tem poder de perdoar pecados. Por quê? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não é porque eu perdoei os pecados dele que naturalmente ele tem que se levantar, não é porque ele está doente que naturalmente é causa oriunda de um pecado, o que muitas igrejas ensinam isso. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui, irmãos, que ele perdoaria pecados porque ele é Deus, ele é Senhor. Mas o que nos chama a atenção aqui? O que nos chama a atenção aqui é estes homens, que supostamente conheciam a palavra de Deus, que supostamente eles tinham talvez um conhecimento mais superficial, mas no entanto, quando Jesus está ensinando, quando Jesus está fazendo a obra de Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão atrapalhando, eles estão sendo obstáculos. E essa é uma outra verdade que a gente precisa perceber. Os religiosos do tempo do Senhor Jesus não tinham apenas o conhecimento errado sobre Deus, o maior problema deles era o mau testemunho, e volta e meia Jesus Cristo vai confrontá-los, como que eles traziam o dízimo da hortelã, do coentro, do gominho, mas eles não praticavam o amor e a justiça. E aqui eu acho que é uma lição muito interessante para nós. Muitas vezes nós nos declaramos cristãos, protestantes, mas nós sabemos que esse é um tempo onde há muito mau testemunho. Afirmamos que amamos a Deus, mas quando olhamos para as práticas, para ações e reações ao nosso próximo, não agimos corretamente. É muito fácil, eu percebo aqui nas vezes que eu venho aqui no Brasil, eu vejo várias pessoas usando camisetas, pertenço a Jesus, sou do exército do Senhor Jesus. A pergunta é: como uma nação que tem 30 milhões de evangélicos, que não influencia uma sociedade tão corrupta, tão promíscua, tão imoral, como é essa nossa? A minha pergunta é essa. Onde que, numa última pesquisa, onde foi feito, sobre o grau de credibilidade, uma das pessoas que não tem credibilidade, para nossa vergonha, como pastor que sou, um delas é ser pastor. Ou seja, irmãos, os religiosos do tempo do Senhor Jesus não tinham um conhecimento superficial do Senhor Jesus, e fora isso eles davam um mau exemplo. Eles não viviam aquilo que eles ensinavam. E algo que o Senhor Jesus Cristo sempre tratou nos seus ensinamentos é que você precisa viver aquilo que você ensina, aquilo que você é. Ou seja, se nós queremos fazer missões, se nós queremos evangelizar, nós precisamos viver mais e falar menos. Nós precisamos ser cristãos.
Mahatma Gandhi, falando sobre o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: eu acredito em Jesus. Em quem eu não acredito são os cristãos. E a palavra cristãos, ela significa pequenos cristos, e ela foi uma palavra que foi utilizada no começo da igreja primitiva como uma forma de humilhação para nós, dizendo: olha, aos pequenos cristos. Mas os nossos irmãos, naquilo que devia ser, na conduta, na prática, nas ações e reações, eles eram pequenos cristos. E é isso que significa ser cristão, é ser um pequeno Cristo. Onde nós formos, eles veem que nós somos semelhantes a Cristo. Se nós queremos fazer missões, primeiro, precisamos conduzir as pessoas até Cristo. E isso nos leva a sair da nossa área de conforto, e nós nos dispomos a fazer o que está ao nosso alcance e fora do nosso alcance, sabendo que a conversão pertence ao Senhor Jesus. Se nós queremos fazer missões, nós precisamos não agir como os religiosos do tempo do Senhor Jesus, que primeiro, não viviam aquilo que eles ensinavam, e segundo, não praticavam a verdade. Que o Senhor Jesus possa nos dar a graça de fazermos missões com as nossas vidas. Amém.